hoje vamos pensar um pouco sobre a astrologia e o que ela representa para o cristão, tendo em conta que a astrologia é algo que nós encontramos hoje em todos os lados, não é? Não há praticamente nenhum sítio que a gente vá que não há alguma informação ou alguma noção a respeito disto. É na televisão, é na rádio, são nas revistas, são nos jornais. O irmão abre o jornal em casa, por exemplo, e vai certamente encontrar uma coisa destas com as informações a respeito de qual seria o seu horóscopo ou as suas indicações de acordo com o seu signo. Os astrólogos são mais ou menos famosos, alguns são bastante conhecidos, aparecem na televisão, fazem consultas pela televisão e pela rádio, e as pessoas os conhecem como figuras notórias. No fim do ano é muito comum nós vermos os astrólogos sendo questionados a respeito do próximo ano, o que é que vai acontecer, eles fazem as suas previsões a respeito do que é que vai acontecer no ano seguinte. Alguns tornam-se realmente muito famosos, e algumas pessoas vão criando uma dependência disto. Há gente que precisa ler o seu horóscopo antes de sair de casa todos os dias, que sempre que conhece alguém, quase que das primeiras coisas que pergunta é qual é o seu signo, porque a partir dali já tem uma ideia se vai estar bem com aquela pessoa ou não. Eu já assisti uma situação de que alguém perguntou o signo da outra pessoa e depois afastou-se, e eu, ao conversar com essa pessoa, disse, não vale a pena investir. Não vale a pena investir porque esta pessoa pertence ao signo tal e aquele signo com o meu nunca se dão. Caramba, quer dizer, nem sequer deu tempo a outra pessoa de conversa nem nada. Baseia a sua vida essencialmente nisto. Um dos casos talvez mais famosos em termos internacionais foi o do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que a certa altura tomava as suas decisões importantíssimas a nível mundial, baseadas nas instruções da sua astróloga particular, a senhora Joan Quickley, que foi orientada pela esposa dele, mas de qualquer maneira é algo que nos traz ansiedade. As perguntas para nós, irmãos, são de dois cariz que nós teremos que tentar tratar aqui. Primeiro, quando falamos de astrologia, estamos a falar de ciência? Numa sociedade como a nossa, que é tão cética em relação a Deus, há base científica, lógica, há dados, há informações, há testes, há estudos feitos que confirmam que a astrologia é verdadeira? Esta é uma das questões que nós queremos tentar entender. A outra questão é, o que é que a palavra de Deus nos diz a respeito disto? E como nós poderemos entender quando algumas destas previsões são acertadas? Porque quando conversamos com algumas pessoas, mas bateu certíssimo, mas foi exatamente. E nós às vezes ficamos sem ter muita resposta diante destas situações. E quando as previsões eventualmente feitas por um astrólogo ou por alguém nesta área se confirmam, como é que nós podemos reagir? Então vamos lá, irmãos. Começamos por tentar compreender em termos históricos. A astrologia é uma arte divinatória, ou seja, é uma arte de adivinhação, que sabemos existia pelo menos 2000 anos antes de Cristo. As cidades sumérias eram construídas à volta de uma grande torre. Quando os irmãos leem na Bíblia a respeito da Torre de Babel, a Torre de Babel é o modelo para todas estas outras torres que foram usadas em toda aquela região da Mesopotâmia. A cultura suméria, acadiana, depois babilónica, etc., era baseada neste tipo de conhecimento. Eles construíam estas torres como um templo de adoração. Ela tinha vários patamares e no seu topo, na sua parte mais alta, havia um templo dedicado aos astros. E aí então a adoração ao sol, à lua, às estrelas, e a tentativa de identificar as várias estrelas como sendo responsáveis de alguma maneira por aquilo que se passava na Terra. O homem, fascinado pelas estrelas e pelas constelações, começou a atribuir a elas aquilo que biblicamente nós entendemos que só o Deus da criação pode nos dizer. Ou seja, passou a atribuir à criação aquilo que só podemos atribuir ao Criador. Não apenas na Mesopotâmia, na China também, a astrologia floresceu, sobretudo na dinastia Zhou, que começou cerca de 1000 anos antes de Cristo, e depois na outra, a dinastia talvez mais famosa da história chinesa, a dinastia Han, que apanha aquela fase da vida de Jesus Cristo, também era bastante famosa.
A astrologia chinesa, um bocadinho diferente daquilo que existe em outros lados, é baseada em animais. São 12 os animais. Só para que os irmãos possam saber porque é que são 12 animais, para verem que isto tem uma base muito segura para todos nós. Dizem que quando Buda estava próximo a morrer, ele fez um apelo, ele chamou os animais que viessem ter com ele para ele poder se despedir deles. Já que ele ia morrer, que ele queria se despedir dos animais. Os animais não ligaram muito ao apelo de Buda, apenas 12 vieram. E estes 12 animais é que são então a base do horóscopo chinês e dos signos que foram estabelecidos pelos chineses. No Oriente Médio, os 12 signos básicos não são baseados em animais, mas em constelações, estão ligados a corpos celestes e teriam maior ou menor influência sobre o homem. Foram as conquistas de Alexandre o Grande, o conquistador grego, ou que fundou o Império Grego, que deram possibilidade para que estas informações e esta cultura, esta mentalidade, esta ideia da astrologia viesse do Oriente para o Ocidente. E então chegasse à zona da Europa, influenciando bastante a cultura romana e depois a cultura grega e depois a cultura romana. É, no entretanto, interessante, irmãos, que quando lemos os grandes pensadores da Antiguidade, já alguns deles que eram homens considerados muito lógicos, como Cícero, como Empíricos, como Favorinos, que foram grandes escritores da lógica na época do Império Romano, já escreviam e argumentavam que os horóscopos eram apenas uma tolice, sem qualquer base lógica. Interessante que estamos a falar de escritores que escreveram, não é, na época de Jesus ou pouco depois disto. A astrologia trabalha, irmãos, sobre a premissa de que os astros influenciam aquilo que acontece na Terra, baseados em aspectos naturais. Sabemos, por exemplo, que a Lua tem alguma influência nas marés, não é? E que o ciclo da Lua tem alguma influência sobre a Terra. As plantações também poderiam ser influenciadas. Os astrólogos passaram a afirmar que as características de uma pessoa, a sua personalidade e, por consequência, a sua vida, as suas decisões, são afetadas pelos planetas e pelas estrelas na hora do seu nascimento. Tudo é regido pelo horóscopo. Esta palavra é formada por duas outras palavras que, no fundo, significam hora e observar, ou seja, a observação das horas. O horóscopo é nada mais do que isto, a observação das horas e dos tempos determinados. A criação de um mapa astral, ou seja, é preciso ter uma noção da data exata, do momento exato em que alguém nasceu, para verificar a posição em que as estrelas e os planetas estavam, e é a partir daí que se estabelecem então as previsões a respeito da pessoa. Na astrologia, que é usada mais aqui no nosso contexto, os símbolos ou os signos do zodíaco são 12, segundo um calendário, e são formados por muitos irmãos aqui, que possivelmente têm alguma informação da matéria, sabem: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E estes, por sua vez, são influenciados pelo Sol, pela Lua, por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Por sua vez, cada signo ou casa está dividido em outras 12 casas que estão relacionadas com outros astros, o que permite milhares de combinações. Então, uma pessoa, em termos da sua data de nascimento, do seu momento e da ocasião em que nasceu, faz-se um trabalho de avaliação e prescrição. Nós encontramos muita variação no mercado, desde aquele horóscopo banal que o irmão encontra em qualquer jornal ou revista, que encontramos com muita facilidade. Ouvimos já aqui o testemunho de alguém que trabalhou no jornal e que sabia como é que estas coisas eram feitas, não é? Se não há previsões novas, olha, publica a do mês passado que já ninguém se lembra, que não há problema nenhum. Estas, talvez, os astrólogos mais sérios diriam assim: mas estas não são coisas sérias. Então temos desde isto até os mapas astrais caros, irmãos, extremamente caros. Estamos a falar de uma coisa na casa dos centenas, por vezes dos milhares de euros, para se fazer um mapa astral completo. E aí, teoricamente, seria uma coisa séria. Mas a pergunta que nós fazemos é: há base científica para tudo isto? As pessoas acreditam piamente, porque soa científico.
Quando ouvimos um astrólogo destes que tem um bocadinho mais de capacidade a falar, ele diz, não, porque o seu nascimento se deu sob a influência do planeta tal, estava na ascendência do planeta Y e caía na casa do planeta não sei quando, e quando houve a conjugação da constelação tal, e a pessoa ouve aquilo, fica de olhos arregalados e diz, uau, isto deve ser verdade, porque soa científico. Mas, irmãos, nós não queremos só aquilo que soa, nós queremos saber se há realmente base. Na antiguidade, a astrologia e a astronomia estavam juntas. Até que os cientistas começaram a fazer a distinção, começaram a identificar os mistérios dos corpos celestes. E então surgiu a astronomia, esta sim, uma ciência que estuda os astros. Nós temos, por exemplo, nomes como Galileu e Copérnico, que são aqueles que foram identificando inicialmente, por exemplo, começaram por descobrir que afinal não gira tudo à volta da Terra, a Terra não era o centro do universo, como se pensava até então, mas a Terra, junto com os outros planetas, gira à volta do Sol. Então começaram a fazer estas identificações, a perceber que o funcionamento disto tudo tinha regras, funcionava de acordo com leis, que podiam ser estabelecidas matematicamente, o que permitiu depois, por exemplo, aos navegadores portugueses, com o conhecimento de algumas destas informações, mapear as estrelas e guiar-se no oceano sem absolutamente mais nada. Foi assim que se criou esta capacidade. Aí estamos a falar de ciência, é a astronomia. Mas aí houve então essa distinção. E a astrologia passa a ser uma pseudociência que tenta adivinhar o futuro humano baseado nesta suposta influência das estrelas. Os astros estão devidamente estudados nos nossos dias, irmãos. Começando por estes homens que foram os pioneiros da matéria, as leis da trajetória, da forma como os astros funcionam, está estabelecida. De maneira que hoje nós sabemos que tudo isto funciona de acordo com fórmulas matemáticas. Se a astrologia fosse verdade, irmãos, então as nossas vidas seriam basicamente regidas por fórmulas matemáticas. Porque os planetas e as estrelas estão regidos por fórmulas. Eles funcionam de acordo com as leis que Deus estabeleceu e aquilo não falha, bate certinho, porque foi Deus que estabeleceu, não pode errar. Se a astrologia fosse verdade, irmãos, nós todos estaríamos aqui com o nosso destino puramente traçado pela matemática. Era só descobrirmos a fórmula de cada um. Mas não é isso que nós encontramos, nem na realidade, nem naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não há qualquer evidência científica de que os corpos celestes tenham influência sobre as pessoas. Não somente em termos físicos, as pessoas querem falar a respeito da influência do Sol ou da Lua, mas estamos a falar aqui sobre todos estes outros astros que estão a uma distância gigantesca de nós. Aquilo que influencia a nossa vida são pessoas, sobretudo seres espirituais como nós, porque nós fomos criados por Deus com esta capacidade, não são os corpos celestes. A maioria dos astros, irmãos, está a uma distância tão absurda de nós que qualquer ideia de que eles possam nos influenciar se dissipa quando nós estudamos um bocadinho e descobrimos a distância a que eles estão. Nós sabemos, por exemplo, que a luz da maior parte das estrelas que nós vemos, a luz que nós vemos, saiu daquela estrela, irmãos, há muitos anos atrás. É por isso que hoje a distinção de distância no mundo cósmico é dada em anos-luz. É possível que algumas das estrelas que o irmão vê no céu à noite já não existam. Porque o tempo em que ela emitiu a sua última luz, até chegar à Terra, ela já deixou de existir. Foi há milhares de anos atrás. Portanto, pensar que isto pode ter alguma influência sobre nós é certamente fora daquilo que é a realidade. A astrologia é baseada em avaliações que deixaram de valer. Por exemplo, Plutão é um dos planetas que influencia, dentro do horóscopo, um dos signos. Só que em 2006, os astrônomos chegaram à conclusão que este planeta já não era mais planeta. Decidiram, porque chegaram às conclusões, de acordo com a ciência, que Plutão afinal não era um planeta. Então, ele deixou de ser considerado planeta. E agora o que é que a gente faz, irmãos? A astrologia fez o quê? Recalculou os seus dados? Adaptou-se à realidade científica? Não. Continua classificando Plutão, que hoje já nem é planeta,
com a mesma influência de Júpiter, que é um planeta gigantesco. Portanto, é só pensarmos um bocadinho e, em termos de lógica, nós vamos chegar à conclusão que não bate certo, ou seja, não pode ser assim. Pensemos na definição da posição dos astros no nascimento. Ela é feita a partir da avaliação do céu no hemisfério norte. E a pergunta é, porquê no hemisfério norte? Porque não no hemisfério sul? Porque se você fizer um mapa astral de alguém baseado na avaliação do céu feita em Portugal e fizer a mesma avaliação na Nova Zelândia, ela vai ser muito diferente. Porque o céu que nós vemos aqui e que os neozelandeses veem é outro. Então porquê que se definiu que tinha que ser aqui? Porquê que é aqui no hemisfério norte que é mais importante e é realmente este que nos dá a base científica para trabalhar? Mais uma vez, verificamos que não é assim. O que dizer dos gêmeos, irmãos? Os gêmeos nascem exatamente no mesmo momento. Poucos minutos de diferença. E, no entretanto, todos nós já verificamos, e já provavelmente conhecemos, gêmeos que têm temperamentos e personalidades completamente diferentes. Estes pequenos minutos fizeram tanta influência em termos dos astros. Biblicamente temos, por exemplo, Esaú e Jacó. É difícil imaginarmos dois homens mais diferentes. Eles eram gêmeos bivitelinos, não pareciam um com o outro. Nós sabemos que Esaú saiu aquele caçador, machão, um homem com temperamento forte, irritado, colérico, etc. E o seu irmão era um sujeito pacato, que gostava de ficar em casa ao pé da mãe, aprendendo cozinhados e receitas de como é que se fazia lentilhas. São personalidades completamente diferentes. E, no entretanto, diz a Bíblia que quando um saiu, o outro já tinha a mão no calcanhar. Portanto, eles nasceram juntos no mesmo momento. Na década de 50, foi feita em Londres uma grande pesquisa sobre a astrologia. Esta pesquisa selecionou 2.000 bebés que nasceram na mesma hora, no mesmo dia. E estes bebés foram acompanhados ao longo de décadas. Simultaneamente, fez-se o mesmo estudo com bebés que nasceram em datas completamente diferentes. E o grande objetivo do estudo era, se a astrologia é verdadeira, estes bebés que nasceram todos no mesmo dia e na mesma hora vão ter muita coisa em comum. Muito mais em comum do que os outros 2.000 bebés que estão a ser estudados e que nasceram aleatoriamente em outras datas. Vejam, irmãos, é um estudo sério, um estudo longo, um estudo caro, porque exigiu o acompanhamento de todas estas pessoas ao longo de muitos anos. Muitos dos cientistas que começaram esta pesquisa não a terminaram. Morreram no entretanto, porque passaram-se algumas décadas. E é interessante, irmãos, que eles estudaram cerca de 100 características pessoais. 100 características pessoais e desenvolvimento. A procura de semelhanças. E o fim do estudo, irmãos, a conclusão era absoluta e completa. Não havia nenhuma aproximação na vida e personalidade daqueles 2.000 bebés que nasceram à mesma hora, no mesmo dia. Não havia nenhuma semelhança entre eles maior do que entre os 2.000 bebés que tinham nascido em datas completamente aleatórias. Ou seja, aqueles todos que tinham nascido, teoricamente, segundo a astrologia, sob a influência dos mesmos astros, no mesmo momento, não tinham em comum mais do que outros bebés que tinham nascido em datas completamente diferentes e que pertenceriam a signos completamente diferentes. A astrologia é baseada neste tipo de informação, falhou em vários outros estudos, como por exemplo um feito já recentemente com atletas olímpicos. A hipótese que foi colocada foi a seguinte: atletas olímpicos, atletas que chegam às Olimpíadas, devem ter muito em comum em termos de personalidade. Porque para um atleta se tornar um atleta olímpico é preciso ser uma pessoa com certas características físicas, emocionais, de temperamento, de perseverança, de caráter. Entenderam que, avaliando as características, perceberam que os atletas olímpicos cabem todos dentro de um certo perfil de personalidade. Não é fácil se tornar um atleta olímpico. Então, pegando isto, eles pensaram, bem, se estas características são comuns entre eles, então, em termos astrológicos, devem todos ter signos muito próximos. Irmãos, o estudo que foi feito revelou que não havia absolutamente nenhuma ligação.
Havia atletas olímpicos dos signos mais diversos e eles não tinham qualquer ligação em termos astrológicos uns com os outros. E, no entretanto, as suas características eram iguais. A ciência, irmãos, trabalha com hipóteses, experiências, confirmadas ou negadas. E uma vez provada a falha, há que mudar as hipóteses, há que alterar as premissas. Quando é feita uma experiência e se comprova que aquilo não é assim, a ciência exige que haja uma mudança no comportamento ou na forma de ver. A astrologia tem sido provada vez após vez, falhado vez após vez, mas nunca mudou as suas alegações, nunca alterou as suas premissas, nunca se sentiu na necessidade de mudar aquilo que estava a trabalhar. Porque, na verdade, as suas alegações não passam de magia e dependem das pessoas estarem prontas a aceitá-las ou não. Independentemente da força que a astrologia pode ter nos meios de comunicação social, nós sabemos que muitos destes indivíduos aparecem com um ar doutoral e que falam com tanta convicção e com um ar científico tão seguro que muitas pessoas acreditam. E a verdade, no entretanto, é que muita gente, depois de ouvir tudo isto que foi dito aqui, vai dizer assim: mas funcionou, mas bateu certo, mas deu direitinho. Ok, irmãos, nós não vamos negar isso. Existe alguma forma de nós explicarmos porque que em algumas circunstâncias estas previsões funcionam? Vamos lá, irmãos, dou-vos algumas possibilidades. Primeiro, senso comum. A maioria das previsões astrológicas são, na verdade, senso comum básico, irmãos. Elas não são propriamente nada de extraordinário. Nós lemos, por exemplo, abrimos uma folha de uma revista ou de um jornal e as informações que vêm lá. Você que pertence ao signo tal, seja prudente nos investimentos. Olhe, tenha cuidado com estranhos. Controle a sua ira. Invista nos amigos e nos relacionamentos. E a pessoa diz: ai, mas isto é tão bom e bate tão certinho. É exatamente aquilo que eu preciso para guiar a minha vida. Meus irmãos, é mais ou menos óbvio, não é? Nós todos sabemos que devemos ter cuidados com estranhos, que devemos controlar o nosso temperamento, que devemos investir os nossos recursos com cuidado. Estas coisas são senso comum, não se trata propriamente de nenhuma invenção. É só nós trocarmos estas coisas de um dia para o outro e iremos ter diariamente alguma informação útil. Não estou dizendo que elas sejam mentiras, estou dizendo que elas são senso comum, são uma questão da sabedoria normal das pessoas. Não é preciso olharmos para as estrelas para chegarmos a esta conclusão. Normalmente as previsões astrológicas trabalham com generalidades. Os astrólogos fogem de detalhes, de especificações e se mantêm sempre no reino do geral. Às vezes ouvimos os astrólogos falando no início do ano, então eles, este ano vai morrer uma celebridade. E ficamos todos a tremer. Uau, este homem conhece o futuro. Meus irmãos, todos os anos morrem celebridades. Eu não quero esta informação, eu quero realmente que este indivíduo prove que é uma pessoa capaz de ler o futuro e que me diga, no mês tal, no dia tal, vai morrer a celebridade tal. Mas ele não pode dizer isto, porque isto não é assim que funciona. Quando olhamos para as profecias bíblicas, nosso Deus determina as coisas como elas vão ser. Quando ouvimos falar a respeito do nascimento de Jesus, foi-nos dada a época em que ele ia nascer, foi-nos dito quem ia ser a sua mãe, a cidade em que ele ia nascer, o que ia acontecer depois dele nascer. Mas as pessoas não querem aceitar em Jesus, irmãos. Não querem crer. Não querem. Atenção. Aqui não diz respeito à capacidade de entender e nós provarmos. As pessoas não querem. É o exercício da sua vontade. E elas querem aceitar a astrologia. Bem, aí é uma questão de vontade. Nós não podemos entrar. Estamos a ver aquilo que é a lógica do funcionamento. Também nós temos que entender que muitas vezes as previsões astrológicas funcionam por sugestão. Muitos astrólogos, eles trabalham através do sugestionamento. Por exemplo, uma jovem busca orientação, uma ansiedade, o astrólogo conversa um bocadinho com ela, percebe que é uma pessoa que ainda não tem nenhum compromisso, mas que mostra alguma ansiedade nisto, então depois de alguma avaliação, logo vem ali a previsão. E isto funciona tanto para a astrologia, quanto para a leitura da mão, a colocação de cartas, etc. e tal. Olhe,
eu vejo que em breve você vai encontrar alguém que vai mudar a sua vida. Em breve. Olho e vejo mais. Vai ser um rapaz. Sim, provavelmente. Não é? Não vai ser um jumento, certamente. Nem um cachorrinho. Este rapaz que você vai encontrar vai ser extremamente simpático. Sim, se ele fosse mal educado, certamente ela não se interessaria por ele. E depois, quando nós olhamos e percebemos que há aqui todo um sugestionar, o que acontece com esta jovem ela acredita nestas coisas, e quando ela sai desta informação, quando ela recebe estes dados que lhe foram dados, ela simplesmente está alerta, não é? O primeiro marmanjo que ela encontra na esquina que lhe sorri, se calhar, ela tinha dito que eu ia encontrar alguém, que ia ser um rapaz simpático, que ia sorrir para mim, etc. e tal. Ou seja, irmãos, nós temos que entender que há muita malícia nestas coisas. E isto não é feito para ajudar, é feito para ganhar, porque estas pessoas não fazem as suas previsões gratuitamente. Elas cobram e cobram bastante. Não há nada de específico nestas previsões, nem a respeito de dia, nem de pessoa, nem de ocasião, nem de hora. Tudo pode caber dentro destas sugestões. Também, irmãos, vamos entender o seguinte. O treino psicológico conta. Alguns padrões de comportamento psicológico não são difíceis de perceber. Por exemplo, as pessoas tendem a ser extrovertidas ou introvertidas. E nós já sabemos, por exemplo, quem estuda um bocadinho conhece a teoria dos temperamentos. É muito fácil prever que uma mulher sanguínea vá se interessar por um homem melancólico. Não é preciso ser um gênio e nem entender das estrelas. É uma questão do senso, da lógica e do treino psicológico. As pessoas introvertidas normalmente admiram as pessoas extrovertidas. E ao contrário, basta a gente ver a grande maioria dos casais. Temos uma pessoa no casal que fala bastante e a outra que fala bastante menos. Porque, afinal de contas, é preciso que alguém ouça. É preciso que alguém fale. Não é preciso nós sermos gênios e nem é preciso nós olharmos para as estrelas para chegarmos a esta conclusão. É fácil nós percebermos, se tivermos algum treino psicológico, que estando diante de uma pessoa que mostra um temperamento fleumático, dizer a esta pessoa que ela vai se adaptar bem a trabalhos repetitivos. É o que os fleumáticos gostam de fazer. Portanto, se houver algum treino, alguma experiência nesta área, um consultor é capaz de fazer interpretações certas, previsões simples, com um índice de acerto bastante grande. Não precisamos dos astros para isto. É só conhecer um bocadinho a psicologia humana. Temos que entender, irmãos, que também haverá casos de sensibilidade especial. É verdade. Há na mente humana uma capacidade significativa. E há pessoas que nascem com um dom especial para a leitura das pessoas. Que têm uma capacidade, um discernimento, um entendimento dos outros superior ao que é normal. Quando nós temos uma pessoa destas com esta sensibilidade, ela é capaz de aprender também, ao longo do tempo, a ler muito a observação das pessoas. Se os irmãos quiserem e procurarem, vão encontrar hoje muito material bem escrito que nos dá a capacidade, por exemplo, de fazer a leitura da linguagem corporal. Se tivermos alguma sensibilidade, a simples maneira como uma pessoa se senta, a forma como ela coloca os braços, as pernas, como ela olha para nós, de frente, de lado, se ela se posiciona mais virada para a luz ou menos, há várias coisas hoje em dia que podem ajudar a entender um pouco mais, a ler o entendimento da pessoa e poder a fazer previsões bastante acuradas. Não tem a ver com os planetas e nem com as estrelas. Aqui estamos a falar de sensibilidade humana e algum treino. Por último, irmãos, não podemos deixar de dar esta última base. Por vezes, as previsões acertam porque há ação do mal. O inimigo trabalha muitas vezes para influenciar e ele quer prender as pessoas. Não há necessidade do inimigo fazer isto com toda a gente. Porquê? Porque a maioria, infelizmente, está disponível para aceitar estas coisas e se deixa enganar com facilidade. Mas não será impossível, e nós acreditamos que isto poderá acontecer com alguma frequência, que o maligno intervenha de forma específica para confirmar uma previsão. Afinal de contas, alguém que está sobre o seu domínio, sobre a sua influência, deu uma previsão, é fácil que o maligno faça com que aquilo aconteça.
porque Ele pode intervir nas nossas vidas, principalmente daqueles que não conhecem a Deus, que não têm a presença do Espírito Santo no seu coração, e a pessoa depois daquela experiência diz, afinal aquilo estava certo. É porque Ele disse e aconteceu exatamente como falou. E desta maneira nós prendemos a pessoa. Mas irmãos, vamos para a Bíblia, porque o que nós estamos interessados é... Os irmãos vão encontrar os textos aqui, porque seriam muitos para nós ficarmos a acompanhar e a abrir, e o nosso tempo não é muito. Vamos para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Temos base como cristãos, olhando para a Bíblia, para aceitar as respostas daquilo que nós encontramos a respeito dos astros. Então vamos lá, irmãos. Temos que começar pelo princípio. Gênesis nos diz porque é que Deus criou os luminares, e disse, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para tempos determinados e para dias e anos, ou seja, as estações, as épocas do ano. E fez o Senhor os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão do céu para iluminar o dia, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Sabemos, irmãos, que Deus criou os astros. A Bíblia nos diz que Deus os colocou nos céus e Ele nos deu para iluminação e para estabelecimento das épocas do ano, das estações do ano. É isto que a Bíblia nos diz que os astros servem. Esta é a sua função. Para isso eles estão aí. Isto é aquilo que Deus lhes deu. Eles não foram dados, segundo a palavra de Deus, para determinar o nosso destino. Moisés foi criado com toda a sabedoria do Egito, diz a palavra do Senhor. E entre a sabedoria famosa do Egito do seu tempo estava a astrologia. No entretanto, este homem, usado por Deus para depois nos transmitir parte da palavra do Senhor, disse o seguinte, um homem que conhecia porque tinha sido criado com esta base. Em Deuteronômio ele diz, não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol, a lua e as estrelas, e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aquele que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Moisés chamava a atenção e dizia, atenção, vocês não receberam os astros para se curvar a eles. E aquilo que as pessoas que aceitam a astrologia fazem, no fundo, é isto. Elas se dobram àquilo que elas entendem ser a vontade dos astros ou o que os astros escreveram para elas. Jó, da mesma maneira, quando faz a lista dos seus pecados, ele que era um homem que vivia na Mesopotâmia, influenciada pela astrologia, ele dizia o seguinte, irmãos, está aí em Jó, capítulo 31, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito à punição dos juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Jó, que vivia numa cultura que era dominada pelos astros, ele colocou como a lista dos pecados, se eu alguma vez me deixei guiar pelos astros, fiquei influenciado por eles, eles de tal maneira marcaram a minha vida que eu resolvi segui-los, então há pecado em mim. Porque Jó estava a fazer um escrutínio da sua vida, a tentar perceber se havia uma razão para o seu sofrimento. E é claro que ele está a dizer isto aqui para exatamente colocar a negação, ou seja, para dizer, eu não fiz estas coisas. A lei, irmãos, estabelecia de forma muito clara aquilo que dizia respeito à adivinhação. Encontramos em Deuteronômio, no capítulo 18, diz assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Vejam, irmãos, que o Senhor coloca no mesmo pacote, certo? Dentro da mesma classe, da mesma categoria. As pessoas que sacrificavam os seus filhos aos deuses pagãos, os feiticeiros e os agoureiros, junto com os adivinhadores, os prognosticadores, que no fundo são aqueles que faziam as previsões baseadas na astrologia. Deus dizia ao seu povo, os cananitas estão a ser expulsos da terra exatamente porque seguiram estas coisas. Não sigam vocês o mesmo. Não vão cair no mesmo erro. Pelo menos percebam que eles estão enganados, estiveram enganados, por isso foram punidos. Por favor, não sigam da mesma maneira. É só pensar nas implicações, irmãos.
A astrologia lida com as estrelas e com os planetas. E quais são os nomes deles? Marte, Júpiter, Vênus. De onde vêm estes nomes? São nomes de deuses. Deuses da mitologia grega e romana. Será, irmãos, que um cristão pode ir a um astrólogo para que este lhe leia o mapa astral? E então o astrólogo vai dizer, olha, você está sob a influência de Marte. Está aí na confluência de Júpiter com Saturno. O que é que isto significa, irmãos, para um cristão? Afinal de contas, quem é que é a influência sobre a vida dele? É o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra? Ou ele está sob a influência de falsos deuses? Porque estes nomes dizem respeito a falsos deuses, deuses pagãos de uma mitologia que nós não aceitamos. O Senhor respondeu claramente a esta atitude. Nós encontramos isto na palavra do Senhor, está lá no decálogo que nós estudamos aqui na igreja há pouco tempo. Êxodo capítulo 2 diz o quê, irmãos? Êxodo 20 diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Esta foi a afirmação categórica do Senhor. Um cristão não pode entregar a sua vida, o seu destino, e passar a guiar as suas decisões em astros com nomes de deuses pagãos, porque isto certamente vai frontalmente contra aquilo que é a orientação do Senhor. Nós encontramos os profetas falando sobre o mesmo assunto. Isaías disse o seguinte no capítulo 47: deixa de estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te da multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas, etc, etc, etc. Irmãos, o que o profeta dizia era o seguinte: vocês quiseram seguir os astrólogos? Foram eles que seguiram para vos dar orientação? Então agora, quando a destruição vier, vão ter com eles. Vejam se eles conseguem vos ajudar a resolver os vossos problemas. Vocês não quiseram o Senhor, quiseram seguir a esta orientação, agora então peçam a eles que vos digam como escapar do juízo do Senhor. O Senhor deixa isto muito claro, que qualquer profecia falsa, e a astrologia, irmãos, é no fundo uma forma de profecia, porque é divinação, é adivinhação, é oráculo. Qualquer tipo de profecia falsa devia ser rejeitada, pois não era da parte do Senhor. Em Deuteronômio 18 diz: quando o profeta falar e esta palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. É preciso que nós tenhamos e sejamos rigorosos naquilo que nós ouvimos. As profecias existem, mas quando elas vêm do Senhor, elas se cumprem de forma completa e cabal. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou na sua palavra, irmãos, porque a astrologia, no fundo, visa conhecer o futuro. O objetivo do homem, ao procurar a astrologia, é poder encontrar algum tipo de descanso, de sossego, de apoio, de direção para a sua vida. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, está lá, Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, o futuro não nos pertence. Quando os discípulos quiseram tirar de Jesus alguma informação e pediram que o Senhor dissesse quando seria o momento, o Senhor disse o quê? Não vos convém saber, não vos compete saber os tempos, as estações que o Senhor determinou pelo seu propósito. Mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Nós não fomos chamados, irmãos, para prognosticar o futuro. Não fomos chamados para testemunhar no presente do que o Senhor fez por nós no passado. Porque quando fazemos isto, entregamos na mão dele o futuro, descansamos naquele que tem o controle e que sabe realmente o que vai acontecer. A palavra de Jesus era bem clara e direta: não vos inquieteis. As pessoas que ficam dependentes destas coisas vivem em inquietação.
não têm sossego, enquanto não conseguem ir buscar a última informação a respeito do que poderá acontecer. Pedro, na sua primeira carta, fazendo eco das palavras do seu mestre, dizia: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A astrologia diz que o nosso destino é regido pelas estrelas, que há uma espécie de diário astral que determina o caminho que nós vamos seguir. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos criados pelo Senhor com a habilidade de escolher. Deus nos deu a liberdade de escolher, mas também nos deu a responsabilidade de prestar contas. Se o nosso destino fosse determinado pelas estrelas, irmãos, então ninguém teria culpa de nada. Ninguém poderia ser condenado pelo seu pecado. Prestem atenção nisto, irmãos, porque este ponto é central nesta questão aqui. Se a astrologia fosse verdadeira, o destino e aquilo que acontece connosco não era culpa nossa. Estava escrito nas estrelas. Parece bonito, não é? Isto é conversa de namorado, que está apaixonado, mas não está a falar sobre ciência. Encontrar-te estava escrito nas estrelas. O nosso amor estava destinado desde a eternidade. Meu querido, se estava ou se não estava, eu não sei, mas se ele estava, estava destinado pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus criou o casamento e Ele prepara. E por isso nós precisamos descansar nele e dizer: Senhor, entrega-me a pessoa certa, mostra-me a pessoa certa, dirige-me à pessoa certa, porque Ele sabe. Agora pensem comigo, irmãos, se as estrelas são responsáveis, então eu não posso ser culpado. Então o criminoso poderia chegar à presença de Deus um dia e dizer: ó Senhor, desculpe lá, eu realmente fiz barbaridades na minha vida, mas é que eu tive um azar desgraçado. Eu nasci sob a influência de Marte, estava sob a confluência de não sei das quantas e a estrela tal fazia não sei o quê. Não tive culpa. Os irmãos percebem isto? E se ninguém é responsável pelos seus pecados, porque as estrelas é que determinam, irmãos, Jesus morreu para quê? Para quê que Jesus morreu? Isso é grave, irmãos. É por isso que nós falamos destas coisas com seriedade, porque elas são muito importantes para nós. Elas vão à raiz da nossa fé. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, dos quais somos responsáveis e temos que dar contas a Deus, porque Deus nos criou com a capacidade de escolher. Não são as estrelas ou os planetas que determinam aquilo que vai acontecer connosco. A astrologia é uma religião pagã, antiga, que nega a verdade da Bíblia e deve ser rejeitada pelo cristão como anticristã e antibíblica. A astrologia visa dar conselhos e orientação. Por vezes, os astrólogos fogem um pouco da ideia da previsão do futuro. Quando se veem encurralados, já vi em algumas circunstâncias ele dizer: não, mas a única coisa que nós queremos é ajudar. Estamos aqui só para ajudar as pessoas que quiserem. Isto é apenas um apoio. Nós não estamos a determinar nada. Nós não estamos a afirmar o futuro de ninguém. Estamos aqui apenas para dar algum conselho, alguma sugestão. Mas, irmãos, os crentes não precisam olhar para as estrelas para encontrar orientação para a sua vida. Olhamos para aquele que fez as estrelas, porque esse é que pode nos dar orientação para a nossa vida. A palavra do Senhor diz, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É o Senhor que vai fazer e é a Ele que nós entregamos o caminho da nossa vida. Mateus 7, o Senhor Jesus dizia: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica será assemelhado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram a casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Queremos ter vidas edificadas sobre a rocha, irmãos? Queremos estar seguros nas decisões, nos planos, nos projetos que fazemos? Então nós edificamos a nossa vida nos ensinamentos do Senhor Jesus. Foi isso que Ele nos disse. Façam e edifiquem as vossas vidas naquilo que eu vos digo, e vocês vão estar firmes sobre a rocha. Nossa palavra final, irmãos, a respeito dos astros. Olhamos para eles e eles nos encantam. Sim. É verdade que em Lisboa já temos muita poluição. E quando olhamos à noite para o céu, nem sempre vemos muita coisa.
mas alguns irmãos aqui talvez já tenham tido o privilégio de estar em lugares do mundo onde nós vemos realmente um céu estrelado. Aqueles que já vivemos, por exemplo, no interior da África, em que a poluição quase não chegou, irmãos, o céu é uma coisa deslumbrante à noite. Realmente é espetacular. Não existe sequer eletricidade humana para atrapalhar, irmãos. É fantástico, é magnífico. E serve para quê? Para nós olharmos e ficarmos deslumbrados e começarmos a pensar qual é a estrelinha que determina o meu futuro? Não, irmãos. Nós olhamos para o céu, ficamos deslumbrados com aquilo que vemos e nossa reação é a mesma de Davi. Quando no Salmo 8 ele dizia: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés: as ovelhas, os bois, os animais dos campos, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Que ao olharmos para os astros, irmãos, não fiquemos confusos, mas possamos ficar alegres pela grandiosidade do nosso Deus. E quando olharmos para eles, possamos fazer como Davi: Senhor, louvado seja o teu nome. Céu lindo e maravilhoso que tu fizeste, e apesar de seres tão grande e extraordinário, tiveste o cuidado de tomar conta de nós. E te preocupas e nos amas a nós pessoalmente. Que o Senhor possa confirmar nos nossos corações a sua verdade, sobre tudo aquilo que é o ensino da sua palavra, e que nós possamos confiar na orientação do Espírito Santo e da palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém?